esportivo, social e cultural. Seguimos falando do clássico. Fabrício Calazans está na área. Notícias do América. Boa tarde. Ô, Calazans. Obrigado. Deixa comigo. Boa tarde para você, Cirilo, para a nação americana, para quem se liga no Rádio Esportes. Bora falar deste coelhão sempre para Estrela Bet. O brilho não para. Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse o site estrelabet.com. Olha só, Cirilo, o coelhão fecha a preparação esta tarde. CT Landa Drummond é o treino seguido de concentração. O time é um mistério, mas não tem muito o que mexer o técnico Cauã de Almeida. A mudança natural, o retorno do zagueiro Éder na vaga do Júlio, fazendo a dupla de zaga com Ricardo Silva, tendo como laterais Matheus Henrique e Marlon e o goleiro Dalberson. Até porque o setor defensivo do América é o melhor setor defensivo do Campeonato Mineiro até aqui. Apenas um gol sofrido. E o setor de ataque, pode haver mudanças? Acho um pouco difícil. O ataque do América é o melhor da competição. Anotou 16 gols até aqui. Então não deve fugir ali dos jogadores de velocidade Fabinho, Vitor Jacaré com o Renato Marques no comando de ataque. Muita gente perguntando sobre a questão do Benítez, se poderia começar ou não jogando. Eu acho um tanto quanto improvável, até porque no duelo contra o Uberlândia, o jogo teve no segundo tempo 56 minutos, ele entrou aos 41 na vaga do Renato Marques. Então o Benítez jogou apenas 15 minutos daquele duelo, já com fatura liquidada. Então é uma possibilidade, provavelmente estará no banco de reservas, mas para começar jogando eu acho um tanto quanto difícil. A situação do Martinez a gente vem falando na Itatiaia, é trabalho de transição, então não participou dos treinos da semana com bola, né? Participou em uma parte pequena das atividades, mas não atividade com uma entrega física maior. Então, ele não deve nem mesmo figurar no banco de reservas, o gringo argentino Martinez, ou Martínez, né? Ele deve seguir de fora aí para este clássico contra o Cruzeiro. O América, Cirilo, Romano e Alê, que observa hoje a rodada. Se contra o Uberlândia o América abriu a quarta rodada, nesta quinta o clássico contra o Cruzeiro será de fechamento. O América que está de olho, claro, neste primeiro lugar geral e a briga em particular aí com o Cruzeiro. Lembrando que o América tem uma tabela muito pesada neste, podemos dizer, retorno da primeira fase. Tem o Cruzeiro, tem o Vila Nova, tem o Atlético e depois ainda fecha contra o Tombense. Mas hoje, os seus adversários do Grupo C, Atlético, Patrocinense e Democrata, aliás, os três com 4 pontos, 6 pontos a menos que o América, o líder, com 10, os três estarão em campo nesta quarta-feira. O Democrata fora de casa contra o Pouso Alegre, o Patrocinense em casa contra o Ipatinga e o Atlético fora de casa contra a equipe do Vila Nova. Então, Coelhão de olho também nesta rodada que se inicia hoje para saber amanhã em qual condição encara o Cruzeiro. Primeiro lugar do Grupo C, parece uma situação bem encaminhada, mas olhando também, claro, o objetivo principal que seria este primeiro lugar geral para quem sabe ter aí Atlético e Cruzeiro se enfrentando na fase semifinal, o América decidindo em casa, jogando ali pelo chamado 2 resultados iguais, né? Seria um empate, e a gente sabe que pela mesma diferença ali, o saldo de gols... Vitória e derrota, né? Mesma diferença de gols. Exatamente. A gente fala vitória e derrota, mas se perder a primeira por 4 e ganhar a segunda por 3, classifica? Não. Aí tem aquela diferença de gols, né, Cirilo? Então esta é a situação do Coelho. Acredito aí que o técnico Cauã de Almeida não deve fazer grandes mudanças, se bobear nenhuma mudança para o clássico de amanhã. Boa, Fabrício, perguntei a vocês, comentaristas da Itatiaia, Romano e Alê, no YouTube, sobre as expectativas de um modo geral para esse Cruzeiro e América. Vamos trazer para a turma do Radinho, das demais plataformas também essa discussão. Suas principais expectativas para o clássico de amanhã, Romano? Eu espero um clássico bem disputado, jogado, porque o América vem mostrando um futebol gostoso de ver, um time de transição rápida, um time que envolve o adversário, tem ainda as suas dificuldades, óbvio, porque a gente ainda está no início da temporada, tem algumas peças que podem ser modificadas por ali. Por exemplo, se eu sou o Cauã de Almeida, eu entraria com um volante de origem, por exemplo, o Felipe Amaral ali, no lugar do Alê, porque o Alê é um jogador de uma qualidade técnica enorme, mas um poder de marcação abaixo, e o Cruzeiro tem no meio campo
a sua principal força, um América que tem uma transição rápida com 2 atacantes abertos, com um garoto que está numa grande fase, que é o Renato Marques. Pelos lados do Cruzeiro, me parece que o Larcamón acertou e muito ao não colocar o Marlon como zagueiro, mas o Marlon na posição dele, e sendo ala, que ganha uma força muito grande, ele de um lado, o William do outro, acertou com o meio campo e principalmente com o Matheus Pereira, que está jogando o fino da bola. Ainda tem um probleminha lá na frente, né? Precisa de um outro jogador de ataque ali para ajudar o Dineno, mas eu acredito num grande jogo quinta-feira no Mineirão. Ale Oliveira, você acredita em um grande jogo amanhã no Mineirão, um grande clássico, Ale? Eu tô torcendo para que isso aconteça, né? Até porque o América tem levado vantagem, né? Se você for ver o retrospecto recente, o América tem levado uma grande vantagem. E eu acho que esse confronto está muito mais equilibrado do que foi no ano passado, fundamentalmente na fase semifinal, né? Em que o América não teve nenhuma dificuldade para eliminar o Cruzeiro e chegar à decisão contra o Atlético. O Cruzeiro estava muito mais confiante, tem peças que estão vivendo um melhor momento. Então, acho que vai ser bem equilibrado e espero, sinceramente, que as equipes, até pela fase do campeonato, pelo momento que estão na competição, pela tranquilidade nos grupos aí, e consigam fazer um jogo mais ofensivo, né? Menos... E assim, não é que é menos respeito, mas que seja mais agressivo, né? Porque normalmente o clássico ele vem com muita marcação, muita pegada, muito estudo, né? E acaba que os times não se soltam muito. Eu espero que, até pela situação das equipes na temporada, que isso possa acontecer, viu, Cirilo? E seja um grande clássico amanhã, você acompanha aqui na Itatiaia.